Vamos refletir um pouco. Por que a dor? Por que Deus permite a dor na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus filhos? Uma vez os filhos de Deus, junto com Deus, estavam numa reunião e Satanás também passeava, chegou aí. E Deus, vendo Satanás, ele argumentou, elogiou seu servo Jó. E depois deste elogio, o Satanás replicou o seguinte: o Jó teme-te porque você abençoaste muito e tu protege-o em todo momento, seja as suas coisas, seja a sua casa. É por causa disto que Jó teme-te e ele te louva. Retira essas coisas e verás se ele não te amaldiçoarás na cara. Deus concede ao Satanás a permissão de tocar tudo que era de Jó e de destruir aquilo. Não sabemos a história, né? Que Deus chegou até a conceder ao Satanás a permissão de destruir a saúde de Jó. Será que Deus permitiu aquilo porque ele alegra-se ou fica feliz com a aflição dos seus escolhidos ou dos seus filhos? Não. Quando Deus permite a dor na vida de um filho seu, que nós chamamos muitas vezes de processo, é porque há coisas dentro destas pessoas que precisam mudar, que precisam transformar. Porque a dor é o elemento, quando ela não te destrói, ela te transforma. Só que a palavra do Senhor diz no livro de Coríntios, capítulo 13, que nenhuma prova que Deus permitirá que chegue a vocês, que será mais do que a sua força. Quer dizer o seguinte: Deus, antes dele permitir algo, quer dizer que ele já adiante mediu a sua força e ele sabe muito bem que você vai superar aquilo. É por isso que ele vai permitir com que aquela prova chegasse a você, porque Deus é fiel. Se ele bem saber que tu não conseguirás ultrapassar algo, ele não permitirá com que você passe naquilo. Porque, claro, ele não pode te destruir, sendo você o filho dele ou a filha dele. Então, há coisas na vida do Jó que precisava mudar. Começamos no capítulo 1. A palavra do Senhor nos relata que Jó costumava fazer holocausto, oferecia a Deus sacrifício de perdão dos pecados quando seus filhos acabavam de festejar, porque ele pensava, por aventura, eles ofenderam a Deus quando estavam na festa. Eu preciso fazer holocausto para que estes meus filhos sejam perdoados. Os filhos de Jó organizavam as festas, quer dizer que não eram crianças. Será que estes filhos de Jó não tinham na mente deles nenhuma consciência de fazer a oferta para Deus, pedir perdão pelos seus próprios pecados? Deveria ser o Jó a fazer aquilo. Será que os filhos de Jó temiam a Deus como Jó temia a Deus? Se por aventura Deus tirasse a vida de Jó, quem dará continuidade da aliança de Deus na família de Jó? Porque era o Jó que fazia a oferta para poder cobrir o pecado dos seus filhos, enquanto que os filhos de Jó eram mais velhos, poderiam muito bem ter a consciência de fazer a oferta pelos próprios zeros. Aquilo era algo errado que precisava mudar em Jó. A segunda coisa, vamos no capítulo 3. Jó declara o seguinte, Jó capítulo 3, verso 25. Aquilo que eu temo é aquilo que me acontece. Sim, Jó, enquanto ele vivia na sua prosperidade, ele tinha medo de perder os seus bens, as suas riquezas. Só que quando nós temos um medo de perder algo, nós fizemos tudo o que for no nosso alcance para poder manter aquilo, e aquilo é algo errado, porque a verdadeira riqueza dos filhos de Deus, dos escolhidos, é a presença de Deus, não são os bens materiais. Porque os bens materiais nos são dados por um tempo determinado, depois, quando morremos, deixamos aquilo. É por isso, um escolhido de Deus, um filho de Deus, não pode viver, tem medo de perder os bens materiais. É por isso que Deus permitiu que esses bens fossem tirados, para tirar dentro do Jó o medo de perder as coisas passageiras deste mundo. Há sempre um propósito, o porquê Deus permite uma dor. Quando Deus permite uma dor, um momento de dor que nós chamamos de processo, é porque há coisas sim em você que precisam mudar para o seu bem futuro. Que Deus nos abençoe e nos vemos no outro vídeo.